pessoal, eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre a química dos alimentos, né? Então a gente vai falar hoje um problema muito comum que tem na saúde das pessoas, que é a hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, né? Pessoas que têm pressão alta. Então, por exemplo, a gente tem, quando fala assim, o médico fala, você vai ter que reduzir a quantidade de sódio na sua dieta, né? Reduzir. Mas será que é reduzir a quantidade de sódio? Na verdade, nós nunca comemos sódio, nossa alimentação não tem sódio. Sódio é um metal, né? Ele é um metal que nem um ferro. Nós não comemos isso, porque primeiro que ele é altamente reativo, ele reage com a água formando hidróxido de sódio, que é um componente que faz o sabão, gás hidrogênio, que é explosivo, e gera calor, que é uma reação até perigosa, altamente exotérmica. Então nós não consumimos sódio, já é o primeiro erro. Nós consumimos cloreto de sódio, que são os íons sódio, que é Na+, e os íons clóridos, que é o Cl-. Seria o sódio metálico Na+. O sódio metálico é um sódio que não perdeu elétron. Agora o sódio Na+, que é o íon, que a gente chama de íon, é uma espécie química que perdeu elétron, então virou Na+. Então o que tem no nosso sangue é o Na+, e o Cl-. Ele não está na fórmula metálica, ou seja, ele não perdeu nem ganhou elétron, ele está no seu estado fundamental, tudo bem? Então, e por que começa com Na, né? Aqui tem, Na é uma abreviatura que vem do latim, desde a época dos egípcios, que vem a palavra natrium, ou eles também chamavam de soda, que era um tipo de um carbonato de sódio que tirava a dor de cabeça das pessoas, era usado como medicamento, né? Antigamente, na época dos egípcios, bem antigamente, antes de Cristo. Então, essa abreviatura Na, por que é Na e não é SO? Né? Porque vem do latim. Então, muitas palavras da tabela periódica, vocês vão estudar, né? Vem do latim. Então, o que o médico manda fazer? Então você vai comer, ou médico ou nutricionistas, manda comer sódio light. O que seria o sódio light? Seria o sódio que tem 50% de NaCl, íons Na e Cl-, e 50% íons potássio e íons cloro, ou seja, cloreto de potássio. Ou seja, reduziria do sal comum, que é 100% Na+, Cl-, para 50%. Então, melhoraria o problema de pressão alta, que é uma das grandes causas no mundo de morte por pessoas por alta pressão, né, arterial. Tudo bem, pessoal? E hoje, continuando falando sobre a química dos alimentos, uma coisa muito interessante que sempre os alunos têm dificuldade quando caem na prova do vestibular é sobre a anemia. O que seria anemia? Quando você vai no médico, né? O médico fala que fez o exame, você fez o exame, está com anemia. A anemia é falta de ferro no sangue, mas é um jeito muito popular que é dito, né? Mas será que falta de ferro? Será que eu vou ter que comer uma barra de ferro para a gente ficar com ferro no sangue e não ter anemia, né? A resposta é não. Por quê? Nós, na verdade, como a ideia do sódio, nós consumimos um sal. Um sal é um cátion, que é o Na+, e um ânion, que é o Cl-. Aí o médico manda você comer um sal light, que tem 50% Na+, Cl- e 50% K+, e Cl-, ou seja, cloreto de potássio. Agora, da mesma forma, é o contrário. O médico manda você comer alimentos, ou nutricionista, alimentos que possuem íons do ferro 2+, que é um íon, né, que é feito, né, de sulfato ferroso, que a gente vai falar depois. É o fígado de boi, né, que tem no fígado de boi, nos peixes, nos frutos do mar, o açaí, feijão e ervilha. Então, e fibras também de cereais também possuem também ferro, né? Então, o íon ferro que a gente vai encontrar, nós não vamos encontrar o metal ferro, né? Essa é a diferença, não comparar. O metal ferro é um elemento que é ainda estável eletronicamente, estável não, ele não perdeu nem ganhou elétron, ele fica no seu estado fundamental, tá bom? No seu origem. Agora, quando ferro 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons para ficar estável eletronicamente. Basicamente isso. Então, existe a origem animal, né? Ferro que é encontrado nos animais, que é no fígado de boi, peixes, frutos do mar, ou vegetal, feijão, ervilha, açaí. Então, você encontra nisso. Então, é muito importante, tem pessoas que querem fazer dieta e fazer o absurdo de tirar o feijão da sua dieta. O feijão é um dos elementos mais importantes que tem, não só para reposição de ferro no nosso sangue, né, o ferro 2+, né? Então, já lembrando que é ferro 2+, e SO4 2-, geralmente possui sulfato ferroso. Então, tem gente que
acaba, né, corta o feijão, que ele acha que é o feijão que engorda, não é a pizza, não é a lasanha, né? Então, converse com o nutricionista que ele vai falar para você, tá bom? Então, o ferro 2+, é muito importante na nossa dieta, principalmente quem não gosta de consumir feijão, que é um dos alimentos que mais o brasileiro consome, né? Então, é importante comer, não só por falta de ferro, mas ele diminui o colesterol, ele tem várias... dá saciedade, você tira a sua fome. Você vai comer um hambúrguer, você não vai, depois de 1 hora, 2 horas, você tá com fome. Feijão, arroz e feijão, não. Vai demorar muito mais tempo para você ter fome e comer de novo. Tudo bem, pessoal? Então, lembra que o ferro é o ferro 2+, que a gente consome. Não é o ferro metálico, a barra de ferro. Pensa que isso aí é usado nas estruturas para construção, para fazer corrimão e etc. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida ou comentário, entre no meu canal lá no YouTube, que nós temos mais aulas lá para você. Obrigado.